Começando mais um podcast especial para você que é provedor de internet, técnico, engenheiro, curioso da área. Muito obrigado você que estava esperando esse conteúdo aqui começar. Já deixa o like, se inscreve no canal. Isso é muito importante, nos ajuda muito e nos faz chegar mais longe, cara. Com a sua ajuda aí num like, num comentário legal. Verifica a sua inscrição, porque é muito comum o YouTube te desinscrever de canais que você segue. Isso acontece comigo e pode estar acontecendo com você. Então verifica aí sua inscrição, vê se você está inscrito. Se não tiver, já confirma a inscrição, beleza? Nós vamos fazer um bate-papo hoje que vai ser dividido em duas partes, pessoal. O primeiro é com o Diego, da Ziens, e o segundo é com o Lucas, também da Ziens. Eles já vão falar um pouco mais da empresa e do serviço que eles têm, mas olha só esse recadinho aqui que eu tenho para vocês. Tá com dificuldade na gestão financeira do seu provedor de internet? Cara, tá na hora de você conhecer o Fbank. É um banco digital com soluções financeiras que vai ajudar você de ponta a ponta no seu negócio. Quer receber de maneira clara do seu assinante final? Você pode contar com o Fbank. Eles têm soluções como Bolix, boleto, cartão de crédito, assinatura, até mesmo Pix. O que eu acho mais legal é a régua de cobrança, é automática, que fica ali, ó, lembrando o seu assinante final. Vai vencer, tá quase vencendo, venceu, hein? É, cara. Então receba de maneira clara do seu assinante final com o Fbank. Tenha toda essa gestão na palma da sua mão ou no seu computador. Vou deixar um QR Code na tela e o link na descrição do vídeo para vocês conhecerem mais sobre o Fbank. O provedor de internet precisa de qualquer equipamento Huawei hoje no mercado, vocês podem contar com a Celete. Eles têm as melhores condições de pagamento e vocês acompanharam aí no vídeo do nosso provedor de internet que nós compramos todos os Huaweis na Celete, a nossa OLT X2, o nosso N8000M4, eles têm outros modelos também. Então, cara, pensou Huawei, pensou Celete. A gente vai deixar um QR Code aqui na tela, é só você escanear com a câmera do seu celular ou clicar no link na descrição do vídeo para você fazer a sua cotação. E repetindo mais uma vez, é muito simples. Pensou em Huawei, pensou Celete. A Arcitec hoje é nosso parceiro em máquinas de fusão Sumitomo, equipamentos de medição Viave e DWDM Reisicon. Então, se você é um provedor de internet, quer construir uma rede para durar 20 anos, eu recomendo você utilizar uma máquina de fusão da Sumitomo. É só você procurar os nossos amigos da Arcitec. E se você tem uma máquina Sumitomo e precisa de manutenção, a Arcitec também faz essa manutenção para você. Cara, equipamentos Viave dispensa apresentações, não é verdade? Principalmente para você que trabalha na empreita aí, pegando vários serviços e precisa comprovar que seu serviço é de qualidade, você tem que fazer as medições com os OTDRs, né? Você pode utilizar um equipamento da Viave, que você encontra na Arcitec. E se você tem projetos que precisam interligar fibras em longas distâncias, você pode contar também com o DWDM da Reisicon, que você também encontra na Arcitec. Eu vou deixar o QR Code na tela e os links aqui também na descrição do vídeo. Se você tiver qualquer necessidade em máquina de fusão Sumitomo, equipamentos de medição Viave e também DWDM Reisicon. A Sage Networks é nossa parceira em proteção contra ataques de DDoS. Então, se você, provedor, quer se proteger, cara, a gente sabe os impactos que um ataque de DDoS pode causar em um provedor de internet ou em uma empresa, não é verdade? Então, não espere você sofrer um ataque para depois ir atrás da solução. Blinde o seu provedor de internet desde já. Entre em contato com a Sage que eles vão ajudar você. Tem um QR Code aparecendo na tela e os caras também são especialistas em engenharia de redes. Então, cara, eles vão acessar todas as caixas do seu provedor de internet, vai ajudar você a dar um up no seu provedor de internet, ver se tem vulnerabilidade, ver se as caixas precisam de atualização, se elas estão bem configuradas. A Sage vai ajudar o seu provedor a chegar mais longe. Então, entre em contato com eles. O link está na descrição do vídeo e também está aparecendo na tela. Eles têm vários outros serviços também para oferecer para vocês. Então, proteção DDoS
proteção de DDoS é com a Sage Networks. Hoje, mais de 20% da internet brasileira é protegida pela Sage. Então procura os caras, que os caras são muito bons. QR Code na tela e o link também está aqui na descrição do vídeo. Vocês já conhecem a Expo ISP? A Expo ISP é uma feira para provedores de internet que acontece 2 vezes por mês em 2 estados diferentes, e ela tem também 2 feiras principais, uma que acontece lá em Pernambuco e aqui em São Paulo. A de Pernambuco é 3 dias de feira, cara, com muito expositor, muito conteúdo, palestras incríveis, e aqui em São Paulo também acontece, só que a feira é 2 dias. Então, se você quer ir numa feira para provedor de internet com entrada gratuita, aproveitar palestras incríveis e ver os melhores expositores, os melhores produtos do mercado, eu recomendo você ir para a Expo ISP. Conheça mais aqui no QR Code que está aparecendo na tela e no link também na descrição do vídeo. É muito importante que você tenha dentro do data center do seu provedor de internet um sistema de combate a incêndio. Exato, cara. Assim como nós estamos fazendo no nosso provedor, junto com a TechAntech, uma solução completa de combate a incêndio. Vocês podem assistir os vídeos completos aqui no nosso canal. Você também pode ter no seu provedor de internet. Você já se imaginou numa diversidade? É muito triste, mas acontece. Aconteceu um incêndio e você não ter nenhuma solução para sanar isso. Então, eu te convido a conhecer a TechAntech, que tem soluções personalizadas e completas para o seu data center, para a sua empresa ou até mesmo para o seu negócio. Equipamentos de ponta que vai ajudar no combate a incêndio na sua empresa. Então, tem um QR Code na tela, acesse o QR Code da tela para você conhecer mais da TechAntech e tudo que eles têm para oferecer de combate a incêndio. Bom, Diego, obrigado, cara, pelo seu tempo, a sua disponibilidade para estar aqui fazendo esse bate-papo comigo, falar de telecom, de tecnologia, que é algo que a gente gosta, que é apaixonado, vive e respira 24 horas por dia, né? Mas antes da gente já entrar no assunto, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre você e o que é a Ziens. Ziens, tá certo assim essa pronúncia? É isso aí, Thaleson. Obrigado aí pelo convite, né, de estar aqui com vocês da Locus Telecom. E é exatamente isso, é Ziens, algumas pessoas falam Ziens, mas o importante é contratar a empresa certa. Né? Contratar a empresa certa, levar essa ideia, o conhecimento que a gente tem no assunto, né, para dar essa confiabilidade aos data centers. Né? Legal. E o que é a Ziens? Bom, a Ziens é uma empresa que nasceu há 5 anos atrás. A gente começou a trabalhar com data center, fazia projeto executivo, mas hoje o nosso foco, a especialidade da Ziens é simulação computacional. Né? O Lucas vai falar um pouquinho o que é o CFD, né? Que a gente usa como a ferramenta para fazer a simulação, mas a gente utiliza essa ferramenta para balizar os estudos que a gente faz de eficiência energética dentro de data center. Então, a gente tem esse foco que é para dar mais confiabilidade e reduzir o custo de energia, que a gente sabe, né, nos data centers que o maior vilão do consumo de energia, fora os ativos de TI, é os equipamentos de climatização, né, que não podem parar. Caramba, há 5 anos no mercado e hoje vocês atendem no Brasil, fora do Brasil, como é que funciona? Hoje a gente está com a representação tanto comercial e suporte técnico do software que a gente utiliza, né? É um software americano e então a gente atende hoje no mundo inteiro, né? Se tiver um projeto fora, mas os projetos atuais que a gente vem desenvolver na América Latina, né? A gente pegou o projeto na Espanha também, então desde hyperscale, USP, pequenos data centers. Então, a gente consegue fazer esses estudos e ajudar a contribuir com os projetos, seja de validação de projeto de climatização, seja para fazer um diagnóstico térmico, né, dos data centers já em operação. Caramba! Vocês participaram agora de uma feira muito importante que era sobre data centers, né, que foi aqui em São Paulo. Né? Vocês vieram para isso, para participar do podcast, para fazer aqui, averiguar o data center da Locus, para ver se está tudo ok, né? Inclusive, vamos mostrar os resultados para vocês. Nós gravamos um outro vídeo, pessoal,
só instalando os equipamentos aqui, fazendo as medições, os Qs, os porquês, tudo na prática. Isso vai ser um vídeo à parte que está incrível no canal e vocês vão ver os resultados também. Vocês vão ver que é muito prático e muito rápido, né? Eu achei... Claro, aqui é bem pequenininho, né, cara? Sim. Mas vocês devem fazer em data centers gigantes, né? Sim, a gente já começou esse trabalho antes, que a gente pegou as informações com vocês, né? Os inputs de equipamentos, datasheets. Então, a gente já começou a fazer essa simulação antes, simulação computacional. E aqui a gente trouxe, que é parte do processo, né? As medições de temperatura, umidade, para a gente validar as informações dos inputs que foi passado, de catálogo, e ver como é que está aqui na realidade, né? Então, a gente leva a realidade para a simulação computacional, para a gente poder sair do achismo, né? A gente sai do achismo e vai, através de dados, de simulações, prever comportamentos e fazer alguns ajustes que se fazem necessários para a gente gastar menos dinheiro com a energia, né? Com certeza, isso é importante, né? Cara, falando de climatização, né? Muita gente ainda acha que é ar-condicionado ligado, problema resolvido. E não é bem assim, né, cara? Então, qual o grande erro por trás dessa visão? A gente vê, é costume a gente entrar em data centers ainda, né? E chegar e tem temperaturas muito baixas, né? Então, isso é um consumo de energia muito elevado e que não precisa. Então, a gente tem uma associação de engenheiros que a gente segue, os procedimentos deles, que eles têm uma faixa de temperatura recomendada. Então, a gente trabalha dentro dessa faixa para dar confiabilidade, né? De não desligar os equipamentos de TI, os servidores, né? E também de trabalhar com as temperaturas dentro dessa faixa para que você não tenha um consumo de energia muito elevado, né? Então, a ideia é que os equipamentos de climatização não desliguem de jeito nenhum. Por isso que é importante também trabalhar com equipamentos de climatização voltados para data center, de ambientes de missão crítica, que eles operam 24/7, né? Então, conforto não é feito para data center. Equipamento de conforto a gente vai desligar e ligar ele. Aqui tem que estar 100% de noite, né? Porque o processamento dos racks não param, né? 24 horas trabalhando. Total. Você tem algum case de eficiência energética que vocês melhoraram em algum data center que vocês visitaram? Sim, a gente tem alguns cases, né? A gente já trabalhou com a Bolsa de Valores, né? Eles têm um data center na 15 de novembro, né? Top, o data center. No centro de São Paulo, que é um prédio antigo, né? Um data center antigo e que tem essa característica, né, de... Lá tem muito prédio antigo lá, muito prédio antigo. Então, assim, eles tiveram que ir atualizando o data center, né? Então, ele tinha essa característica de ser muito antigo, de aumentando a carga, trocando de cliente, né? Ele não tinha essa topologia de corredor frio e quente lá no começo, né, quando foi criado. Então, esses desafios que a gente gosta de trabalhar também, porque a gente consegue levar essa geometria para dentro da simulação e a gente consegue brincar, né, com essa simulação, propondo as melhorias de engenharia. O que a gente pode fazer aqui para evitar a contaminação de ar quente com ar frio, né? E isso acaba refletindo no bolso, né? Porque nesse case, a gente, se eu não me engano, com as melhorias que a gente sugeriu, confinamento de corredor, abertura de algumas venezianas para o ar retornar mais fácil, né? É cerca de R$270 mil no ano, né? Então, se você coloca isso ao longo do tempo, isso se paga, né? A partir de um certo momento, você não tem aquele gasto que você estava tendo antes, né? Outro case também... Reduziu 270 num ano? Num ano. É muito dinheiro. Uma grana. E então você vê que a climatização é importante e a gente olhar para isso, né? Outro case que a gente está trabalhando, inclusive junto com a Multi, né? O Xavier da Tech lá em Campinas, no site da Claro, né? Então é um outro
um outro cliente, é um outro tipo de data center, né? E aí tem uma característica diferente também, que são vários clientes dentro dos racks, dos servidores, né? Passa muito cabo no entrepiso, por onde passa o ar, né, de climatização. Então, cada data center vai ter um desafio diferente. Então, é importante a gente olhar para como é que que foi montado o projeto de climatização, né? Então, por isso que é importante a gente tanto validar um projeto de climatização, que não é só carga térmica. Os servidores, se você for ver, eles têm uma vazão de ar, né? Tem os fãs, que eles vão movimentar essa massa de ar, né? E aí é nisso que, às vezes, você começa a ter um hotspot, né? Um ponto de calor ali, que não estava previsto num projeto. Porque um servidor começou a ter um processamento muito alto, aí começou a puxar mais esse ar frio para essa região, e um outro ali que está no lado acaba tendo esse ponto de concentração de calor. Caramba. Cara, vocês atendem, igual você falou, desde grandes infraestruturas, aí o site da Claro, a Bolsa de Valores, e desafios menores também, né? Data centers regionais, data center edge, que já são menos hacks, né? O que muda, assim, né, de um desafio, talvez, de um grande data center para um provedor pequeno, para um data center pequeno? Então, Thales, a gente vê que é importante levar esse conhecimento, né, de que existe o corredor frio e existe o corredor quente. Então, às vezes, quem sai de um provedor de TI não tem muito esse conhecimento da parte de engenharia térmica, né? Do que é importante de uma vazão de ar para atender os racks servidores ali, né? Então, acho que o desafio é de levar esse conhecimento e de começar a modular também, né? De você começar com o rack e já prevendo uma expansão, porque vai crescer, né? Você que tem esse data center, né? Você começou com poucos clientes e hoje já tem vários, né? Então, você vai aumentando esse processamento, vai aumentando a carga térmica, né? Então, é legal de você já prever essa expansão com climatização, com espaço. E aí, e de você ter isso em mente, né? Que você vai precisar de climatização, você vai precisar de vazão de ar e uma temperatura que seja eficiente, né? Para você não ter um gasto de dinheiro com energia muito grande. E dinheiro com energia vai embora, né, cara? Embora. Nossa, nem me fala, né? Tinha um provedor mais cedo aqui nos visitando, né? Um data center, né? Tava aí o Marcelo, a esposa dele, e ele falando, lá ele não tem divisão de corredor quente, corredor frio. Imagina quanta grana que ele não tá gastando. Ele poderia estar economizando para aumentar ainda mais a infraestrutura, né? E falando um pouquinho mais nesse aspecto, né, Thales, que só de você instalar os confinamentos de corredor, de você conseguir ter a autonomia do ar, né? De você levar o ar do equipamento de climatização para a entrada dos racks, né? Dos servidores, de facilitar esse caminho percorrido, né? Você já tem um ganho absurdo, né? Então, a gente fazendo o monitoramento de energia que a gente faz, a gente tem alguns cases que a gente começou a medir o consumo de energia antes da instalação de uns confinamentos de corredor e depois do confinamento. Aí você já tem uma curva assim, ó, excelente. Aí, através do nosso estudo, a gente consegue ainda sugerir melhorias de modular os ventiladores do ar-condicionado, que aí você consegue ter uma redução maior ainda, né? Além da instalação. Cara, uma dúvida. Você está com os equipamentos aqui, fazendo as medições, né? Já aconteceu dos equipamentos dá tudo verdinho ali, tudo ok, mas você ainda, cara, isso aqui dá para melhorar. Sabe aquele do profissional mesmo? Uhum. Já aconteceu algum caso assim, ou até mesmo ao contrário, do cara falou, não, isso aqui tá perfeito, e o equipamento deu errado, e o cara falar que tava perfeito, e o equipamento lá, não tá perfeito. Não dá ver. Mas eu queria trazer mais o lado ao contrário mesmo, tipo assim, cara, você olhando, por exemplo, o nosso data center, tá tudo ok,
mas que vocês viram alguma coisa que o dono do provedor ou do data center não viu, que o engenheiro não viu. Uhum. A primeira coisa que a gente faz quando a gente chega no data center em operação é o chamado walkthrough, né? A gente dá essa andada para ver as questões de vazamento de ar, né? Então, aqui vocês têm o corredor frio confinado, né? E aí, quando tem rack vazio, a gente vai observar também os blank panels, né? As tampas do rack, né? Isso, as tampas do rack. Aquilo, cara, é um ganho absurdo de eficiência energética. E são coisas que às vezes passa despercebido, né? Boa parte de data center não tem isso, né? E o ar fica passando de um corredor para o outro, né? E aí, como eu falei, um grau ali que você vai perder, isso vai refletir no seu consumo de energia. Você vai estar tendo que gastar mais energia para você botar mais ar ali e acabar influenciando na conta. E aqui a gente notou isso, a gente pegou a câmara térmica, né? Para a gente ver essa questão da questão da instalação na hora de colocar o servidor, para ver se ele está indo para o lugar certo. Né? A saída do ar tem que ir para o corredor quente, né? Então aqui tá tudo certo. Aparentemente tá. Então os verdinhos assim que você falou, quando a gente vai fazer a simulação, o Lucas vai falar um pouco, né, dos resultados do CFD que a gente fez nessa pré-análise, né? Porque depois, com os dados que a gente está pegando de temperatura, a gente vai fazer um refinamento, né, do CFD. Mas o que a gente nota é que assim, a temperatura está sendo insuflada dentro da faixa recomendada que a gente trabalha, mas que a gente pode aumentar essa temperatura, talvez, para ganhar para ter um ganho de eficiência energética nesse sentido, né? De, às vezes, modular os ventiladores, e a gente tem que conhecer mais um pouquinho sobre como é o sistema de climatização, né? E aí a gente entra mais a fundo nesse estudo. Legal. Cara, já na nossa parceria, né? Em outras mesmo, vocês já notaram algum problema que o resultado não era fazer um investimento, mas sim um ajuste técnico? Sim. Às vezes chegam os projetos para a gente que ele está 100%, tudo dentro da faixa ali do recomendado, né? Mas ele ainda está em busca de eficiência energética, né? Então a gente fala muito sobre o PUE, né? O PUE é uma métrica de eficiência energética muito conhecida no meio de data center, né? Que nada mais é que o consumo de energia dos ativos de TI pelo de climatização, né? Que é o que mais significativo. Então esse valor, os data centers do Google mesmo, eles trabalham com 1.1, né? Mas mais na nossa realidade, em torno de 1.5, né? 1.6 é um PUE legal de se trabalhar, né? E como é que a gente pode melhorar isso? Com esses ajustes no set point de temperatura das máquinas de climatização, da gente tampar todo vazamento de ar. Quando é um projeto com a climatização feito pelo piso, aí a gente verificar se existe aquelas escovas para nos cabos, na hora de você passar o cabo ali. E aí, cara, tudo que é vazamento de ar, que você está escapando ar, é perda de dinheiro. Então, esses ajustes, pequenos ajustes, tudo importa no data center. Porque a climatização é o que vai mais pesar no bolso, né? Entendi. Então, maravilha. Muitas coisas, às vezes não vai nem grana. É só um pequeno ajuste que o cara precisa fazer e já vai melhorar muita coisa. Exatamente. Caramba. Cara, eu tenho umas perguntas aqui para te fazer, que são perguntas de respostas rápidas. Se você quiser estender um pouco mais a sua resposta, não tem problema. Você pode responder com uma frase. Você que manda. Tá bom? Vamos lá. São 5 perguntinhas. Vou fazer 5 para você e 5 para o Lucas. Beleza? Vamos lá. Cara, o que um provedor só descobre quando começa a monitorar o data center? Que o consumo de energia é grande. Também, né? Tô certo ou errado? Tá certo. Primeiramente, antes de fazer essa pergunta, explica para nós o que significa CFD. CFD é uma sigla que significa Computational Fluid Dynamics. Nada mais
dinâmica dos fluidos computacional, que é essa simulação que a gente faz. É uma ferramenta robusta de engenharia que lá no passado foi criada para criar projetos de avião, de asa de avião, né? Caramba! Então ele faz, né, ele cria uma malha computacional e em cada ponto dessa malha ele faz cálculos de Navier-Stokes. Isso aí eu reprovei umas 3 vezes na engenharia mecânica, até aprender. O negócio é difícil. Então, assim, é uma ferramenta que é simples, mas não é fácil. Você tem que entender de engenharia térmica, engenharia mecânica mesmo, que toma conta disso para você poder ter bons resultados, né? Que não é só você simplesmente criar esse ambiente ali no software e apertar o play. Você tem que entender para ver se aquilo está fazendo sentido mesmo, né? Que nem a gente poderia ter feito só pegado os dados, né, de vocês aqui e feito a simulação e falar assim, os resultados são esse aqui, seu dataset está muito bom. Mas a gente traz os equipamentos para fazer as medições porque a gente precisa entender que a realidade é uma coisa diferente, né? Então, eu vou fazer a minha pergunta, né? Que já era... Vou deixar mais curto isso, então, para você. Quero que você deixe mais curto, na verdade. Que é o CFD serve para quê? Em uma frase curta, cara. Para trazer confiabilidade e eficiência energética. Perfeito. O erro mais comum em climatização de data center? Achar que o geladinho é bom. É verdade, né? Quantos que eu já não visitei que tinha 16 ali, tava no 16. Você entrava lá, precisava de uma blusa. É um frigorífico ou um data center? Né? O pessoal achava quando o ar tá nas costas do rack, né? É muita história. Tem vários aí lá no canal da Lux, lá, é só o pessoal acompanhar. A gente dá a dica, né? Vocês vão visitar um grande parceiro nosso, que é a Zap Telecom. Saindo daqui, nós estamos indo para lá, né? E a gente pegou muitas dicas com ele também, cara, para montar o nosso e para levar pro pessoal, né? Também. Conhecimento é tudo, feito, né? Pô. E, cara, melhor investimento com maior custo-benefício para começar? Modularização, né? Você começar modular já com um planejamento de expansão. O impacto real de 1 grau a mais dentro do rack? Quilowatt-hora, economia no bolso. É o que manda. É o que manda. Diego, eu vou chamar o Lucas aqui agora para fazer um bate-papo aqui com a gente também, né? Ele vai falar um pouco sobre sensores, medição, metodologia, resultado, impacto financeiro e também sustentabilidade. Fazer umas perguntinhas aqui para ele. Mas antes eu queria saber se você tem um recado aí para deixar para o pessoal. Bom, gostaria de agradecer mais uma vez, estar aqui na Loucos e estar disponível, né, para levar esse conhecimento, quem precisar das INs, dos nossos serviços, né, de diagnóstico térmico, seja para orientar em algum projeto de climatização específico, né, para um projeto que está começando agora. Então pode contar com a gente nas INs, que a gente está à disposição. Agora, como num passe de mágica, nós teremos aqui o Lucas. Lucas, cara, boa tarde. Felicidade ter você aqui agora também. Muito obrigado pelo seu tempo, a sua disponibilidade. Hoje você é responsável pelo quê nas INs? Bom, boa tarde. Primeiro, obrigado pelo convite. Um prazer poder estar aqui. Eu sou o Lucas, eu sou o CTO das IENS, né? Sou responsável pela parte técnica e um pouquinho da parte operacional também. A gente faz simulações, como o Diego já brevemente explicou aqui, e eu estou à disposição aqui para a gente colaborar, contribuir aí com o assunto, trazer o que eu puder de conhecimento e informação para ajudar o pessoal do canal que tem curiosidade, dúvida ou quer só simplesmente saber mais um pouquinho. Estamos à disposição. Bom, então vamos lá. Hoje vocês trouxeram alguns sensores aqui, já está rolando ali as medições, né? Isso vai sair num vídeo à parte para o pessoal, tá, pessoal? Um vídeo mais completo, a gente mostrando em detalhes ali, eles colocando os equipamentos. Tem um óculos VR também, muito legal. Já ele vai explicar mais para que serve. Mas o que exatamente vocês estão medindo e por que isso importa? Aqui no caso de vocês, a gente trouxe a câmera termográfica, que a gente consegue fazer as análises de servidores, racks invertidos, ou se o direcionamento de ar está para onde ele realmente deveria estar.
e sensores de temperatura e umidade, na verdade data loggers, né, que são equipamentos que medem em determinado período, no nosso caso aqui a gente está fazendo medições a cada 30 segundos, né, e registram esse dado e aí no final a gente consegue computar todos esses dados e analisar se a temperatura está adequada, dentro do esperado ou não, e personalizar soluções para a obtenção de maior confiabilidade, maior eficiência ou o que for a proposta, né, indicação para cada caso. É uma coisa que eu fiquei muito curioso. Hoje vocês fazem esse serviço só para data center? É só nós que requisitamos um trabalho assim ou existem outros nichos de outros mercados que também necessitam? Existem outros nichos, né, bastante focado em missão crítica, que a gente fala. Data centers é uma das verticalizações, né, da missão crítica, mas aí entra hospitais, saúde, tudo que não pode parar, né, obviamente também atrelado a data centers, mas uma central que controla um satélite, um aeroporto que não pode deixar de funcionar devido ali aos pousos e decolagens e tudo que impacta, que é muito grave, uma cirurgia que está acontecendo computadorizada, às vezes o médico fora do país e a cirurgia acontecendo aqui, ou qualquer outra coisa que demande tanto o computador ou não, seja missão crítica de pessoas, né? Às vezes é um ambiente que recebe pessoas de alto escalão, presidentes de países, é um ambiente crítico. Então, tudo isso está relacionado com medições de temperatura, com simulações, para manter esse ambiente sempre na melhor qualidade possível, seja do ponto de vista de temperatura, de umidade, de velocidade do ar ali dentro. Quando a gente trata de conforto térmico, né, para pessoas, existe uma série de requisitos: qualidade do ar, o CO2 tem que estar adequado, né, o O2 e o CO2 não pode estar muito elevado, a temperatura, a velocidade do ar, aí é uma infinidade de coisas que a gente analisa para manter cada um desses ambientes de missão crítica adequados para a sua correta operação. Uau, caramba, até porque você citou um exemplo aí, um hospital, né? Cada sala necessita de algo diferente uma da outra, né, cara? Exatamente. Nesse tipo de ambiente, por exemplo, é muito importante salas de cirurgia, ressonância, coisas do tipo. A maioria das vezes são ambientes controlados, tem que estar pressurizados para não entrar, né, componentes externos ali, contaminação, e alguns outros ambientes têm que estar despressurizados, né, em relação aos ambientes ao redor, para permitir que seja feito o correto manejo do ar que está sendo produzido ali dentro, seja com uma pessoa doente ou uma pessoa que não pode receber uma contaminação externa. Tem todo um manejo que envolve esses ambientes para fazer a correta gestão do ar. Então, aí envolve, cada uma das verticalizações da missão crítica vai envolver uma série de complexidades, né? Caramba, o Diego falou um pouquinho para nós do CFD, né? Mas explica para a galera, de novo, o que é a tal simulação CFD, né? E por que ela prevê o comportamento do ar melhor do que um projeto no olhômetro? Certo. O CFD, como o Diego comentou, ele é o Computational Fluid Dynamics, que é a simulação computacional de dinâmica dos fluidos, né? E nessa simulação envolve uma série de procedimentos passo a passo, né, que a gente toma até chegar a um resultado. A simulação nada mais é do que um modelo geométrico, né, tridimensional, onde a gente replica o que existe na teoria, ou o que vai existir, possivelmente, se for um projeto, né, de um ambiente que ainda não foi construído. A gente replica essa geometria para um ambiente computacional. Esse ambiente computacional vai, como se fosse simplificar, né? Ele vai fatiar em diversos pequenos quadradinhos, pedacinhos, e para cada um desses pedacinhos ele faz uma série de cálculos, né? Centenas, milhares de cálculos, são 8 equações pelo menos a serem resolvidas: balanço de energia, balanço de massa, balanço de momento, né? As equações de Navier-Stokes que o Diego comentou, e vai resolver essa equação para cada um desses pequenos quadradinhos que a gente dividiu esse grande ambiente, e aí vai comparar com a célula adjacente, né? A gente chama de célula cada um desses quadradinhos, vai comparar com os resultados das células ao lado para chegar a um erro. A partir desse erro a gente sabe se a simulação é confiável ou não, e a partir daí ele vai entender a direção do fluxo, a temperatura, o balanço de massa, o balanço de energia, como que esse ambiente todo está se comportando, para a gente, a partir daí,
calibrar ele com o que a gente vê na prática e poder tomar as melhores decisões, né? Eu gosto muito de dizer que a simulação é um laboratório de testes, né? Porque a gente consegue construir o que existe dentro do computador e se você quiser simular de cabeça para baixo, simular sem uma parede, simular sem um rack, simular confinado, simular sem confinamento, simular com uma porta veneziana, simular com uma porta convencional, simular com a temperatura mais baixa, mais alta, com maior vazão de ar, menor vazão de ar, tudo é possível na simulação. Então, antes de você tomar uma medida na prática, a simulação é o melhor lugar para você testar. Realmente vai dar certo? Realmente vai funcionar? Vamos simular e a gente vai descobrir isso. Que top, hein, cara? Nossa, isso deve evitar tanto erro e, mais uma vez, economizar tanta grana. Com certeza. Às vezes, como o Diego estava explicando, né? 1 grau a mais que a gente consegue, às vezes, traz um benefício enorme financeiro, mas nem sempre o benefício financeiro é o que interessa. Claro, é muito bom, ninguém quer desperdiçar dinheiro, mas, às vezes, com o aumento de 1 grau no equipamento de ar-condicionado, a gente consegue melhor distribuir a carga dentro da sala, ou mandando o ar especialmente para um local da sala, a gente consegue acrescentar mais carga ali, às vezes sem nem ganhar eficiência, mas você consegue ganhar performance. Você consegue colocar mais equipamentos, processar mais dados, fazer todo um manejo para que você, com a mesma condição que você tem, obtenha uma performance melhor. Então, pode ter os dois, pode ter um pouco de um pouco de outro, pode ter só eficiência, mas pode ter também só performance, aumentar a performance do seu ambiente. Cara, perfeito. Então, o que você falou, depois que vocês capturam os dados, né, o próximo passo é a solução prática, é ir passar para o cliente lá, e aí vamos mudar, é isso aí que precisa, vamos fazer, é o prático. Exatamente. Quando a gente faz a simulação, a gente vai, a partir dela, testar, né, diversas coisas. Algumas coisas a gente, que já tem a experiência, vai já olhando para o resultado, saber, poxa, aqui cabe um confinamento, precisa disso, precisa daquilo. E aí a gente não executa, de fato, a nossa empresa não executa essas adequações ou melhorias, mas a gente indica, a maioria das vezes, conheço fulaninho que faz isso aqui bem, conheço o outro ali, recomenda um, recomenda outro, né? E aí, com essas adaptações no ambiente, a gente consegue voltar, medir novamente, ressimular e comprovar que aquilo ali que foi proposto atingiu o objetivo de eficiência, ou aumento de performance, ou ganho de confiabilidade. Caramba, meu. Bom, aqui a gente está fazendo aqui os nossos testes, né? A gente vai ter se tivemos pontos críticos ou não, quais foram as análises, mas no vídeo, galera, não no podcast, né? Nós temos umas informações, né, que vocês já prepararam, né? Eu coloco até o slide aqui para vocês, mas no vídeo mesmo é onde a gente vai falar tudo, né? Porque mostramos colocando os sensores, eles explicaram o porquê, onde vai os sensores. Tem até a questão da altura, cara. A questão é quanto que é? 1,5 metro? 1,5 metro. 1,5 metro lá, e ele explica o porquê. Então, vai no vídeo. Provavelmente já saiu o vídeo já, então corre o vídeo, senão a gente vai deixar no final desse podcast aqui o cardzinho para você ir nele. Tá bom? Aí vocês vão entender como é que a gente está aí. Será que estamos em uma missão crítica aqui? Será que o negócio está feio, está bonito? Vamos descobrir, tá bom? Quando a gente fala em otimizar a climatização, né? O que o provedor ganha? Desempenho, dinheiro, economia, né? Dinheiro no caso. Pode ganhar, como eu estava falando aqui, os dois principais pontos é o aumento de performance da sala, conseguir colocar mais carga na sala onde você tinha um limite, talvez, ou o ganho de eficiência energética. Mas também, atrelado a isso, vai entrar outros parâmetros, o Diego mencionou alguns deles, né? O PUE, né, que relaciona o consumo energético de TI com o consumo do ambiente total, né? Vai ter o WE, né? Muitos desses ambientes envolvem equipamentos que são chillers. Chillers são os equipamentos como se fossem grandes bebedouros. Ele fica gelando a água e manda essa água lá para os equipamentos fan coils, equipamentos que vão climatizar a partir dessa água, vão gelar o ar, né? E esses chillers, eles dissipam calor para a atmosfera. E muitas das vezes eles estão acoplados a uma torre de resfriamento, né? Que são equipamentos que dissipam também calor para a atmosfera por meio de uma água de condensação.
né, essa água muitas vezes pode gerar perdas. E essas perdas são computadas pelo WUE, né, Water Usage Efficiency. Então, tudo isso é levado em consideração desde a concepção de um ambiente de missão crítica até a construção e a operação. Você não quer ter perdas e gastos com água, você não quer ter perdas e gastos com combustível, com diesel de um gerador, você não quer ter perdas e gastos excessivos com o equipamento que está operando fora da faixa que ele deveria, que pode trazer, inclusive, a redução da vida útil do equipamento, né? Por isso existem os ranges recomendados e permitidos de temperatura e umidade para os equipamentos de TI trabalharem, e aí vai vir uma série de coisas e cada uma impacta direta ou indiretamente no bolso. E ninguém quer mexer no seu bolso, né? Não. E a gente achando que é só ligar o equipamento na tomada e... É muito além disso, tem bastante coisa que dá para... Muitas das vezes as pessoas não levam em consideração algumas coisas que a gente consegue, com um olhar crítico, um olhar detalhado, às vezes uma coisa mínima gera uma diferença e gera uma grande diferença ao longo de um ano, ao longo de uma década, ao longo da vida útil de todo o empreendimento. Cara, depois do relatório final, ele é entregue, né? E assim, você continua acompanhando... ou o cliente toca sozinho? A Siemens tem uma metodologia que foi desenvolvida por nós, né, e existem duas frentes, né? Uma é o trabalho único que é feito, é entregue com as soluções possíveis e recomendadas para um ambiente específico. O outro é um acompanhamento periódico, né, que é uma contratação que ocorre uma recorrência, né, que pode ser definida maior ou menor, anual, semestral, a cada 2 vezes por década, enfim. Né, a gente recomenda que estudos como esse de computação dinâmica dos fluidos computacional, né, o CFD, seja feito pelo menos uma vez a cada 6 meses, principalmente para ambientes que são muito dinâmicos. Recentemente a gente fez um trabalho que a gente foi fazer medição em campo em um cliente, fez um levantamento geométrico e começou as medições de temperatura na manhã de um dia. Paramos para almoçar, quando a gente voltou à tarde, simplesmente tinha um rack que não estava lá. Que ele estava de manhã e não estava à tarde. Oxi. Então, assim, tem muitos data centers que são organismos vivos, né? Uau. E simplesmente equipamentos mudam com bastante frequência e, obviamente, isso vai afetar o comportamento do ar no ambiente e a eficiência. Às vezes o ambiente estava todo reguladinho para operar de um jeito. Você tirou o rack dali e levou para outro lugar, todo esse comportamento mudou, né? Então... Vocês já visitaram algum... Claro, não precisa citar cliente, né? Já visitaram algum data center que quando vocês abriram a porta foi aquele... Vixe... Tem umas histórias aí que eu não gosto nem de mencionar, porque eu particularmente não vivi nenhuma dessas cabeludas assim na prática, mas tem umas coisas que a gente olha, e eu posso dar alguns exemplos. Por exemplo, quando o ambiente, né, o data center, tem piso elevado, normalmente o insuflamento de ar, o ar gelado vem pelo piso, pelo entrepiso, passa por placas de piso perfuradas e sai nos corredores frios, que é para onde esse ar tem que ir. Muitas das vezes a gente se depara com placas de pisos perfuradas, né, quando o ar está vindo por baixo, em corredores quentes. E pergunta, você sabe que aqui é um corredor quente? Não sei. Está com uma placa de piso aqui, você não notou que ela estava aqui? Não, a gente achou que estava muito quente e aí resolveu colocar. Mas ali é um lugar que é para estar quente, né? Então, às vezes, coisas simples, como o Diego também estava mencionando, a vedação da passagem de cabos, né? Se os cabos vêm por baixo e o piso elevado está insuflando o ar para dentro do ambiente, se você não faz o correto a vedação dos cabos, você está perdendo ar por ali, você está perdendo dinheiro, que você está gelando um ar que não está indo para onde ele deveria estar indo, né? Então, tem algumas coisas que são meio absurdas, né? Que assustam a gente, mas... Você tem um data center em Brasília, um data center antigo já, e, cara, era a sala, vários racks, e não tinha corredor quente, eram umas bocas só no teto, jogando ar gelado de cima para baixo, assim, e era isso aí. Aí já é um conceito mais antigo, às vezes o insuflamento vem por cima, por meio de dutos, né? E vai para o corredor frio, mas às vezes não tem o seccionamento. Antigamente usava-se muito... Às vezes caía de um lado quente lá, eu vi isso aí.
E antigamente usava-se muito, por exemplo, em vez de confinamento de corredores, como vocês têm aqui, e graças a Deus está bem bonitinho, bem certinho, já posso adiantar isso para você. Antigamente usava-se, a gente brinca, né, cortina de açougueiro, que é aquelas cortininhas plásticas transparentes. Fazia-se o confinamento dessa forma, na maioria dos ambientes, porque não tinha-se noção de como poderia se melhorar se fosse um confinamento adequado, como vocês têm aqui, né, de empresas de confiança, de renome, que fazem isso realmente muito bem, como a Multi e a Tequentec. Então, é importante realmente trabalhar com boas soluções para obter bons resultados, né? Bom, eu tenho umas perguntas aqui para você que são de respostas rápidas. Você pode responder com uma palavra, com uma frase, do jeito que você se sentir confortável. Perfeito. Vou tentar. Vamos lá. Cara, climatização no achismo é igual a... Climatização no achismo. Eu diria que um autodiagnóstico de saúde. Que não vale de nada. Não vale de nada. Você ir lá no Google e estou sentindo isso, se você não fizer exames e for numa consulta, sim, pode ser que você realmente tenha aquilo, mas eu acho que você precisa de dados, precisa de comprovação, precisa de exames, né? No caso dos data centers, são as medições, são as simulações para ter um embasamento e tomar as corretas decisões. O que mais surpreende o cliente depois do diagnóstico térmico? Depois do diagnóstico térmico, o que mais surpreende, eu acredito que seja a forma como a gente trata o cliente. Muitas das vezes a pessoa não espera receber os detalhes e a qualidade do material que a gente produz. A gente, ao fazer as simulações, tem inúmeros dados, assim, que às vezes é até difícil de selecionar. Se eu mandar, será que o cara não vai nem olhar porque é muita coisa? Caramba. Então, a maioria das vezes, o que surpreende é a qualidade e a quantidade de informações que a gente consegue entregar com o relatório e com medições e simulações. Uau, cara, caramba. Por que o monitoramento contínuo vale mais que um relatório único? O monitoramento contínuo vale mais do que um relatório único porque data centers são organismos vivos, como a gente conversou agora há pouco. Muitas das vezes, o que você tem hoje, amanhã é completamente diferente. TI evolui numa velocidade absurda. A gente está vendo aí IA, NVIDIA com GPUs e processamento de informações cada vez mais robustos e evolui numa velocidade absurda e o data center precisa acompanhar isso. Porque o que muda quando o provedor entende dados em vez de opiniões? Entendendo dados, a gente consegue tomar decisões assertivas. Eu posso resumir nisso aí. Você não vai ficar viajando na maionese, né? Defina a Siemens para nós, em poucas palavras. A Siemens é uma empresa de muito prazer e felicidade para mim. Eu consigo diariamente realizar sonhos pessoais, né, de disseminar conhecimento, de trazer informação de uma forma mais clara e simples na medida do que eu entendo, né? Espero que você tenha entendido tudo que eu disse aqui hoje. A gente tenta fazer isso e mastigar, entregar os dados, as informações de forma mais clara, objetiva e transparente possível para todos os clientes que a gente atende. Lucas, queria agradecer, cara, o seu tempo, a sua disponibilidade, a sua do Diego, mais uma vez, por vir aqui na Loucos, a gente fazer as medições. Vamos visitar um cliente importante para nós também, que é a Zap Telecom, daqui a pouquinho. E quero saber se você tem um recado para deixar para a galera. Não, primeiro, obrigado aí pelo convite. Um prazer enorme estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho do que a gente faz, um pouquinho do que a gente sabe. Queria deixar um recado para todos, agradecer esse momento, a possibilidade de estar aqui compartilhando conhecimento e informação com vocês. Recomendo que assistam os vídeos da Loucos. Eu, particularmente, conheci recentemente, ainda não consegui assistir tudo, mas sempre que eu tenho um tempinho assisto. É sempre muita informação, muito conhecimento sendo trazido aqui de forma gratuita.
Então, não esquece de seguir o pessoal, né, compartilhar esse vídeo com quem você acha que possa ter interesse nesse tipo de informação e deixo o meu muito obrigado, meu agradecimento aí para toda a equipe que está aí por trás, né, que esse momento não é só a dois aqui, né, tem uma série de coisas acontecendo por trás para a gente poder estar fazendo este momento, disponibilizando esse momento para todo mundo. Ó, tem bastante coisa lá pra você assistir, hein, cara? Depois eu vou te recomendar umas coisinhas chaves lá que você vai gostar. Por favor. Obrigado. Talvez eu já tenha visto alguns, mas então... aceito as recomendações. Sem dúvida. Então, obrigado mais uma vez você, Lucas, Diego também, muito obrigado. Pessoal, nós vamos agora voltar ali atrás e pegar os medidorzinhos, né? Explica para nós o que vai ser feito, que a gente vai trazer no vídeo para o pessoal. Certo. Antes da gente começar, a gente instalou data loggers, né, que ficam coletando dados. A gente configurou eles para coletar a cada 30 segundos. Né? A gente já está aqui há uma horinha e meia, talvez 2. Então, a gente vai agora retirar esses dados, passar para o computador, né, baixar os dados de cada um dos equipamentos para o computador, fazer uma pré-análise, né, de se a temperatura está de acordo ou não com o que a gente espera e depois, mais aprofundadamente, a gente consegue levar esses dados para o escritório, criar gráficos e ler essa informação com mais calma e mais paciência para entender o que realmente está acontecendo aqui. Maravilha, pessoal. Isso nós traremos num vídeo completinho aqui para vocês, tá bom? Então fiquem ligados. E muito obrigado você que assistiu esse vídeo até aqui. Eu reforço, deixa o like, se inscreve no canal. Durante o vídeo apareceu diversas vezes o QR Code das Zins para você escanear, entrar em contato com eles, conhecer mais do que eles têm para oferecer para vocês. Também tem um link aqui na descrição do vídeo, é só você clicar que você já entra em contato com eles, vai ser direcionado para a página deles, tá bom? Reforça a sua inscrição, compartilhe esse vídeo aí com a sua equipe, com o seu time técnico, com o seu time de data center. Espero que vocês tenham aprendido mais, assim como eu também, tá? E é isso. Até o próximo vídeo, galera. Beijão, um abraço no coração de cada um de vocês. Obrigado. Tchau, Até a próxima.